Vamos passar ao ponto seguinte da ordem do dia. Trata-se da petição 338/13, em que se solicita isenção de IVA nos serviços prestados nos centros e salas de estudo e explicações e dedução em sede de IRS enquanto despesas de educação. Acompanhando esta petição, há dois projetos de lei do CDS, 919 relativamente à alteração do Código do IVA e 921 relativamente ao Código do IRS. Para apresentar as iniciativas e se pronunciar sobre a petição, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começo por saudar os mais de 6.000 peticionários que subscreveram esta petição e que pedem o fim da discriminação no tratamento fiscal no que respeita aos centros e salas de estudo e explicações. Todos sabemos que há um significativo número de alunos e respectivas famílias que recorrem a serviços de explicação para reforço ou recuperação das aprendizagens. E podemos debater sobre o que eventualmente falha no sistema de educação para que tal aconteça, e aconteça nesta escala, mas essa não é a discussão a que nos convoca esta petição hoje. A petição pede especificamente tratamento igual no Código do IVA para os prestadores de serviços de explicação, seja um particular ou uma empresa. E pede também idêntico tratamento fiscal para as famílias, para que estas possam deduzir à coleta estas despesas de educação, independentemente da natureza jurídica do prestador do serviço. O que acontece atualmente é que se uma família optar pela contratação de explicações a um centro de estudos, ou seja, a uma empresa, a prestação desse serviço é tributada à taxa geral de 23%. Mas se o mesmo serviço for contratado a um particular, não há lugar a pagamento de IVA, uma vez que estes prestadores estão isentos ao abrigo do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. E isto gera uma discriminação em desfavor dos centros de estudo, que viola o princípio da concorrência e da neutralidade fiscal, no sentido em que da aplicação da lei fiscal não deveriam resultar situações de desigualdade. Por outro lado, estes serviços não são reconhecidos como serviços de educação e, como tal, não estão abrangidos nas deduções à coleta, exceto nos casos em que há isenção de IVA, mais uma vez beneficiando os prestadores particulares. A situação atual discrimina objetivamente os centros de estudo, bem como as famílias que optam por confiar o apoio escolar aos seus filhos a empresas, pelo que a CDS entendeu necessário acompanhar esta petição, alterando o enquadramento fiscal da atividade por duas formas. Por um lado, propomos uma alteração ao Código do IVA, com o objetivo de isentar as prestações de serviço efetuadas pelas empresas, pelos centros de estudo, e por outro, e por uma questão de consistência jurídica, propomos uma alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, para assegurar que as despesas com prestações de serviços ao apoio ao estudo e explicações sejam também dedutíveis à coleta. Em qualquer dos casos, e face ao potencial impacto orçamental, definimos a entrada em vigor destes dois projetos de lei no próximo ano, pelo que estamos convictos que desta forma estão acautelados todos os interesses e corrigidas todas as discriminações com estas propostas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Pereira, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar, na pessoa do primeiro peticionário, João Miguel Rodrigues Cavaco, todos os subscritores da petição. Admitimos que o assunto é complexo e o PSD vai abster-se nos dois projetos de lei da autoria do CDS. De facto, existe uma dualidade de aplicação do IVA se os serviços de explicação e apoio escolar forem prestados por centros de estudo ou quando são prestados a título pessoal. O tratamento fiscal também é desigual com este tipo de despesas nas deduções do IRS. No meu ponto de vista, o problema é mais profundo, dado que as famílias têm de recorrer a serviços privados de apoio extracurriculares aos alunos porque não existe uma oferta pública nas escolas. O ensino público deveria introduzir, em pausas não letivas, a oferta de apoio escolar e complemento curricular. E felizmente posso citar um bom exemplo no país. Passa-se no município de Vila Nova de Gaia, a nível do primeiro ciclo.
através do programa Graia Aprende Mais, os alunos têm a possibilidade de, na escola pública, terem apoio extra e complemento curricular. Esta prática deveria ser genérica a toda a escola pública, existindo esta oferta de serviços de explicações e de apoio escolar. A opção pelos serviços prestados através de centros de estudo ou por prestadores individuais privados podem e devem existir, e parece-nos que assim se melhora e muito o reforço das competências dos alunos. Para terminar, a petição realça uma situação de desigualdade entre prestadores de serviços de explicações e de apoio escolar e pode ser pertinente aproximar a realidade dos centros de estudos e os prestadores a nível individual. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a petição 388 e os projetos de lei, obviamente, que apresentados pelo CDS hoje aqui, que, no fundo, tentam corporizar, do ponto de vista legislativo, o objeto da petição, sustentam-se todos eles numa questão de uma eventual discriminação existente entre prestadores privados, neste caso o professor, e os chamados centros educativos. Tanto na perspectiva do IRS, ou seja, nas deduções, na isenção de IRS que estes prestadores de serviços individuais, os professores, têm direito, como a consequente tributação ou não desse serviço em sede de IVA, no caso dos centros educativos, e a sua isenção quando se trata de professores, portanto, no fundo, profissionais, neste caso, o professor naquela relação com o aluno. Portanto, aqui importa percebermos se há de facto aqui um tratamento desigual ou não, e esse é que é o cerne do problema. Mas, na minha perspectiva e na perspectiva do grupo parlamentar do Partido Socialista, alargar a exceção da incidência do IVA aos centros educativos iria sim criar também e potenciar uma desigualdade relativamente a outros operadores que prestam serviços também na área de educação, e aí sim, em relação a pessoas no igual estatuto e de igual relação jurídica, teríamos obviamente uma discriminação. Mas mais ainda, esta solução, tal e qual como ela está configurada, não é execuível do ponto de vista da autoridade tributária em termos do cálculo da autoridade tributária da respectiva dedução, tendo em consideração o IRS automático. E eu aqui recordo que o CDS na sua prática legislativa até teve, vamos fazer um elogio, empenhou-se no IRS automático. Agora, na oposição, em função de responder a certas determinadas clientelas, põe em causa aquilo que de bom quis fazer. Ou seja, por esta solução, voltaríamos ao sistema anterior, onde as despesas de educação teriam que ser passadas a ser tratadas individualmente. Mas ainda, sobre a matéria do IVA, importa também ter em consideração o enquadramento europeu que temos sobre esta matéria e a diretiva do IVA. E a diretiva do IVA, nas suas exceções, é extremamente rigorosa e precisa naquelas matérias onde pode haver exceção. E, aliás, sobre esta matéria, e particularmente no artigo 132, que é o que está em causa nesta questão, importa termos em consideração uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que consubstancia uma correta interpretação das regras do IVA e os princípios também desta regra. E, particularmente por isso, é muito claro que a isenção da linha 11 do artigo 9 do Código IVA só se aplica quando as lições são ministradas a título pessoal, isto é, quando efetuadas diretamente pelo professor ao explicando, pressupondo uma relação direta sem interferência de qualquer outra entidade. E é precisamente esta razão, a razão deste tratamento, desta diferença, desta discriminação positiva em relação aos professores. E, aliás, se outro caminho fosse aqui optado na linha daquilo que o CDS preconiza, teríamos sim, então, a acolher uma solução que seria contrária ao direito comunitário, particularmente ao artigo 132, e estaríamos a incorrer numa infração ao mesmo direito comunitário. Por estas razões, compreendo a pretensão dos peticionários, aliás, fui o relator desta petição, ouvi-os, conheço os argumentos deles, mas, concretamente, aqui, nesta situação em concreto, seria um mau serviço, tanto do ponto de vista fiscal, como da perspectiva da educação, acompanharmos esta petição. Muito obrigado. Tem
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP começa por cumprimentar os subscritores da petição que nos encontramos a discutir. E o recurso a explicações e centros de estudos é uma realidade e muitos são os alunos que acabam por ter de o fazer, sobretudo num contexto em que ainda faltam muitas respostas na escola pública e em que existe um sistema de avaliação baseado em exames nacionais em diversos graus de ensino que acaba por, de alguma forma, menorizar aquilo que é a avaliação contínua. A verdade é que nos últimos anos, e sobretudo durante o anterior governo PSD-CDS, o aumento dos custos com a educação, o aumento do número de alunos por turma, a degradação das condições pedagógicas e de acompanhamento dos alunos, a pioria das condições de vida das famílias, revelaram a perversidade desta situação que resultou efetivamente no agravamento das desigualdades. E neste contexto, o recurso a metodologias de apoio ao estudo fora do espaço da escola tornou-se cada vez mais num recurso para o qual a maior parte dos estudantes foi empurrada. E isto temos que relembrar neste contexto o estudo de Andreia Gouveia, especialista em Administração e Políticas Educativas da Universidade de Aveiro, que conclui, por exemplo, que os exames nacionais empurram a organização das escolas para uma lógica mercantilista e que têm como grande beneficiário o crescente mercado dos centros de explicações. A investigadora afirmou que é inegável que existem fundadas razões para ver no instrumento exame uma causa para o agravamento das desigualdades sociais no acesso ao reconhecimento escolar. As contradições que ainda não foram totalmente resolvidas por este governo, e algumas estão ainda muito longe disso, opõem-se à lógica de escola pública inclusiva, pois promovem um sistema que ignora as condições económicas, sociais, culturais dos estudantes e das suas famílias e não asseguram as condições pedagógicas correspondentes às exigências que são colocadas. E por isso nós não acompanhamos as propostas que aqui vêm por parte do CDS, partido que, aliás, fez parte de um governo que fez autenticamente tiro ao alvo à escola pública, esvaziando as respostas pedagógicas que deveriam ser asseguradas. E, portanto, o que nós colocamos é que a busca de soluções para estes problemas concretos deveriam passar, sobretudo, pelo reforço das respostas públicas, com a valorização da escola pública, com a existência do devido apoio pedagógico, com a consideração das necessidades específicas de aprendizagem e estudo por parte dos estudantes, com o aumento do recurso das escolas, com o fim dos exames nacionais e com a valorização efetiva da avaliação contínua. Esta é a posição do PCP. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar cumprimentar mais de 6.000 cidadãos e cidadãs que se dirigiram à Assembleia da República para debater este tema e começar por analisar o contexto em que esta petição ocorre e o cenário em que a escola pública foi transformada num negócio, particularmente pelas escolhas do anterior governo. E quando uma escola, que é um direito que existe para servir de direitos fundamentais de acesso ao ensino, ao conhecimento, e que, diz a nossa Constituição, deve ser feita, promovida, sem criar discriminações, é transformada num negócio, nós vemos que, como resultado, pululam a par da escola pública depois os tais negócios, e aqui os negócios das explicações, de facto, servem para socorrer as famílias que, olhando para um sistema de ensino centrado em exames nacionais e que sabem como isso custa tanto às crianças, são atiradas depois para as necessidades de suprir quer as dificuldades do ensino como que existe atualmente, quer os objetivos de tal visão feita com base em exames. E por isso depois recorrem a meios auxiliares que são promovidos por apoio financeiro para terem uma forma de ultrapassar as dificuldades para que os seus filhos, as suas filhas possam aceder à educação de qualidade. Neste contexto, nós não ignoramos, portanto, a gênese dos problemas em cima da mesa. E a gênese dos problemas é um Estado que, tendo apostado na escola pública como um pilar essencial, foi ao longo dos tempos direcionado para utilizar a educação como um negócio, e isso nós consideramos que é errado. E por isso a resposta primordial deve ser o investimento na escola pública de qualidade, a mudança do paradigma da escola para que o exame deixe de ser o fim
único para o qual a estudante faz o seu trabalho e para que o ensino contínuo, a promoção do conhecimento e a garantia que esse conhecimento é bastante no espaço da escola pública deve ser o objetivo fundamental. Dito isto, no que concerne ao âmbito da petição em cima da mesa, ela versa mais sobre matérias fiscais do que sobre matérias de conteúdos ou de forma de construção da escola pública. E fala sobre uma desigualdade que nós não ignoramos. Ela não deve ser, como o CDS aqui faz, discutida ad hominem numa proposta desenquadrada de um debate orçamental, porque elas são matérias orçamentais. Nós reconhecemos esse tempo para esse debate. Nós consideramos que, nesse tempo, esse debate deve ser por nós também realizado e, por isso, não acompanharemos estas iniciativas do CDS que aparecem a destempo. Mas concluo, Sr. Presidente, dizendo que, para nós, o problema principal prende-se com a construção de uma escola pública que não deve fazer depender os seus objetivos de acessórios, de negócios, de formas que oneram mais as famílias para lá dos impostos que já pagam ao Estado. Disse. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, inscreveu-se ainda, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Quem ouvir o PCP e o Bloco de Esquerda achará que as explicações foram uma invenção que aconteceu no governo anterior e que seguramente os pais que entendem que para os seus filhos é uma boa opção são malfeitores que querem os mal deles e que, portanto, é uma solução perversa. E quanto ao timing da apresentação da proposta, lembrou muito bem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, esta proposta foi apresentada em tempo útil no Orçamento de Estado e foi chumbada pelos senhores. Mas face à sua intervenção agora, eu estou muito mais descansada porque tenho a certeza que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente no próximo Orçamento de Estado. Muito obrigada. Projeto de lei, trata-se agora de um projeto de lei 919/13 do CDS, altera o Código do IVA com o intuito de isentar deste imposto os serviços de explicação e apoio escolar prestados pelos centros de estudo. Os seus deputados votam contra? Os deputados que se abstêm? Quem vota a favor? Muito obrigado. O diploma foi rejeitado, teve votos favoráveis do CDS e do PAN, a abstenção do PSD e votos contra dos restantes.